Salve, salve geral, estamos começando mais um Solta o Verbo, hoje com um convidado mais do que especial, que já é muito mais da casa do que nós mesmos, né? Que a gente grava aqui na Rádio Transmundial, o Sayão tem alguns programas aqui, já faz um bom tempo que trabalha aqui na rádio também. Ele que cedeu o seu tempo, coisa mais preciosa que você tem, né? Obrigada. Pra estar aqui com a gente. Muito obrigado, Sayão, pelo teu carinho, pelo espaço que você está dando para nós, assim, né? O Sayão, ele é pastor, ele é teólogo, linguista, diretor da Faculdade Teológica Batista aqui de São Paulo. Ele tem 5 filhos e 3 netos, um que acabou de nascer, o netinho, né? Então seja muito bem-vindo ao Solta o Verbo. Para nós é uma honra muito grande ter você aqui, Sayão. Obrigado, Eric, obrigado, Larissa, é muito legal a gente estar aqui, né, e agradeço aí a honra do convite e que Deus ajude a gente aí, né, a pensar umas coisas um pouquinho mais complicadas aqui e um abraço para a galera que está conectada, ligada ou plugada aqui com a gente nesse momento. Legal. Amém. A gente queria começar esse podcast, né, no intuito, assim, da gente abordar algumas dificuldades, objeções com a Bíblia, né? Ontem, eu e o Eric, a gente estava assistindo um vídeo que era bem assim, 10 formas de você ir para o inferno segundo a Bíblia. E lá ele listava, né, 10 coisas e tinha vários que era, por exemplo, se você misturar tecidos, você vai para o inferno, né? E é interessante, assim, porque, de fato, quando você não tem nenhum conhecimento tão profundo com a Bíblia, você não consegue entender essa dificuldade assim com as leis que tem na Bíblia, né? Quais leis são válidas, quais leis não são mais válidas, o que era para a época, o que não é para a época, né? Então eu queria que você nos ajudasse assim também a entender essa dinâmica das leis, principalmente ali no Antigo Testamento, né? Olha, Larissa, o que acontece aqui é um negócio que a gente precisa, né? Eu tenho um ditado que é uma brincadeira, né? Que o pessoal fala que a ignorância é que atravanca o progresso, né? Então, quando, assim, você não entende do assunto, é pênalti batido no escanteio, né? A pessoa realmente fica bastante por fora, porque, assim, esses dias eu estava vendo a carta do Pero Vaz de Caminha, que foi escrita em português, né? E o pessoal lê não entende quase nada. Imagina só, uma carta em português, escrita na descoberta do Brasil há pouco tempo, a pessoa não entende. Imagine entender a Bíblia sem estudar e sem entender a realidade aí do mundo antigo, né? Então, o que acontece? Quando você vai ler a Bíblia, tem algumas coisas muito básicas. Por exemplo, nem tudo que aparece num texto que está contando uma história tem intenção de ser normativo. Um exemplo muito claro, por exemplo, aí a gente vê que nos momentos de dificuldades lá, Abraão mentiu dizendo que Sara não era a esposa dele. E isso está sendo contado o que ele fez. E isso não é parâmetro. Olha, o Abraão... Agora pode mentir, pode né? mentir, porque o Abraão está mentindo. Quer dizer, até a Bíblia nos mostra que Deus abençoa a vida das pessoas não por causa do que elas eram, mas apesar do que elas eram. Então, digamos assim, a pegada é outra. Então, porque eu já vi muitas pessoas também falando isso, né? As pessoas creem na Bíblia, mas a Bíblia tem estupro, a Bíblia tem incesto, a Bíblia tem isso, tem aquilo, então não é um livro sério. Mas não quer dizer que, né, que você tem que fazer aquilo, né? Mas só um registro das histórias, muitas vezes, mas né? você sabe que isso é que é legal, porque se a Bíblia fosse um livro fake, se a Bíblia fosse programada para poder, assim, ela seria um negócio muito mais romantizado e menos realista. Como ela fala a vida do jeito que ela é, a Bíblia não tem medo, entendeu, do Cidade Alerta. A Bíblia não tem medo das barras pesadas da vida. Ela é muito realista. Então, ela conta a história como se fosse uma operação de alguém que foi atropelado na sala de cirurgia. Então, ela não conta um mundo cor-de-rosa, lindo, legal. Ela conta como deu tudo errado e como é que Deus começou um processo para ajudar as pessoas numa caminhada difícil. E quando a gente entende isso, a gente já muda a visão da realidade. Aí a outra coisa é onde isso aconteceu.
qual é o cenário geográfico, o cenário histórico, que tipo de sociedade é essa. E aí, quando a gente entende isso, você vai entender a motivação de um mandamento. Tem uns mandamentos na Bíblia, assim, até eu, quando eu li pela primeira vez, falei, esse negócio é muito louco, né? Não tem sentido, né? O mandamento diz assim, não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele, da cabra, né? Aí você fala, meu, que coisa mais estranha é essa, né? E aí, quando você olha no mundo antigo, a galera que morava ali na terra de Canaã tinha uns rituais muito loucos, né? Associados à morte, associado a orgias, uma série de coisas. Então, a chance maior é que esse mandamento foi dado para o pessoal não agir de uma maneira que ele se identificasse com aquele tipo de coisa que aparecia ali. Que o povo de Israel era para ser um povo diferente dos outros povos, né? Eles tinham que ter algo neles que fosse diferente. A ideia é não mais do mesmo, porque o mesmo deu ruim. É esse o sentido básico. Mas é interessante, se eu não me engano, acho que os judeus, eles creem nesse mandamento para os dias de hoje, né? Eles não misturam leite com carne, né? Eles entendem que isso tem valor para a saúde, né? Que isso é bom. Entendi. E alguns até dizem que porque você tem a digestão pior se misturar os dois, né? Então coloca em xeque aí o cheeseburger da galera, né? Ou a parmegiana, mas assim... Um estrogonofe. Nunca foi, né? Assim, a ênfase da Bíblia. Então a gente tem que entender esse cenário. Tem outro mandamento que diz, por exemplo, não corte o cabelo, no caso dos homens aqui, né? Do lado da têmpora, né? Por isso que você vê os judeus tem aqueles cachinhos, os religiosos, né? Porque o religioso, ele segue aquele padrão sem questionar por que tal não tá. Por que foi dado isso aí? Porque antigamente o pessoal cortava o cabelo com pedra afiada e com um tipo de instrumento muito limitado. Então, se você vai fazer isso aqui do lado da têmpora, é perigoso. Então, você tem uma proteção que envolve o valor da vida. Quando você não tem esse cenário e não sabe o que está acontecendo, você tem as conclusões mais assim, sem propósito, que você não entende. Muito rasas, né? E eu acho que o mais doido, assim, a gente vê muitos, às vezes até influenciadores, né? Falando sobre esse texto sem ter um conhecimento mais profundo, né? Eu já vi pessoal falando, você se diz cristão, mas você usa poliéster, então já está condenado para o inferno. Gente, é um negócio que não faz sentido, né? E é bizarro isso, porque assim, uma coisa para o pessoal parar para pensar, né? Nunca foi ênfase da Bíblia inferno. É muito interessante isso. Havia mais interesse no inferno, no mundo pagão, do que no mundo bíblico. No Antigo Testamento nem tem referência a inferno. O que existe é uma ideia de justiça e que essa ideia da justiça deve predominar, senão a gente vive num universo caótico e sem sentido. E que quando você chega no Novo Testamento, inclusive é curioso, porque Jesus falou mais de inferno para pessoas muito religiosas. É totalmente diferente do que o pessoal imagina. Nossa, a Bíblia é muito louca. É muito louco. E aí, qual que é o lance? Acho que o lance mais claro que você tem de inferno é a história do rico e do Lázaro. E é muito interessante, porque ali você vê o quê? Você vê que a ideia de inferno é a pessoa que não se permitiu entrar numa sintonia amorosa com Deus e ele se tornou refém de si mesmo. E refém dos seus próprios descaminhos ao ponto de ele ter as consequências na vida pós-morte daquilo que ele plantou e está colhendo. E a ideia é tão interessante porque, olha o detalhe, né? Confira comigo no replay, né? Olha o detalhe do texto. O texto vai dizer que o cara é o rico. A coisa mais importante que existia no mundo do Israel antigo é ter nome. Esse cara não tem nome, porque ele fundamentou a identidade dele na riqueza. Então, quando ele vai para o lado de lá, só sobrou a definição de rico e atitude. Manda Lázaro voltar lá e fazer isso e aquilo. Quer dizer, o cara permanece sem noção, e eu diria assim que inferno, num certo sentido, é ser condenado a si mesmo. Você pode se tornar o seu pior inimigo. Então a pessoa continua depois da morte nessa situação na qual ele se inseriu. E enquanto o Lázaro, quem que é? O Lázaro não é ninguém. Ele é um mendigo. Agora ele tem nome. E Lázaro tem a ver com a palavra que tem a ideia de ajudar, de auxílio. E aí você vai ver, né, que a proposta, o jeito de ser, ele adquiriu uma identidade definida
na sua relação de dependência e fé em Deus. Então, o pessoal tem umas ideias estranhas que, tipo assim, Deus tem alguns mandamentos malucos que não fazem sentido nenhum, e ele passou uma linha aqui, e quem pisar fora, ele detona. Meu, é muito doido isso, porque toda a proposta bíblica é uma proposta de mostrar para a gente que o homem se enfiou num caminho esquisito e Deus fez de tudo para dar aquela força e tirar o cara de lá. E aí tem um outro detalhe, né? Por exemplo, você assiste um filme e de repente você passa no meio do filme lá, você vê uma cena de briga, uma cena de violência ou uma cena exagerada, e fala, nossa, esse filme é horrível. Mas você só viu aquela cena. Você não sabe o papel da cena na construção da história. Então, eu gosto de ver aqueles filmes legal, que você isso. chega no final e fala, puxa, agora, nossa, eu pensei o tempo todo que aquele cara era o bandido. Quem diria? Foi esse cara aqui. Meu, isso é a morte no Nilo. Como é que é o lance? Nossa, eu nunca imaginei. O cara que estava junto, né? Era um amigo. Então, assim, se você lê a Bíblia no slide parado, você vai estar equivocado, né? Então, se você lê você vai entender para onde isso aponta, onde é que isso chega e o que isso significa no final. Aí você entende o final do filme. Então, nem tem discussão sobre inferno no Antigo Testamento. As leis não têm nada a ver com isso. Mas isso que você falou é muito legal, porque, né, toda vez que a gente pega um texto isolado e fala só sobre aquilo, para mim, assim, é uma das piores coisas que você pode fazer com a Bíblia ou qualquer outro livro antigo, né? Porque a Bíblia, ela tem ali um panorama, ela tem uma linha geral para você entender ela, né? Que é a criação, queda, redenção, consumação, enfim. E é isso que a fake news faz. Ela pega um pedaço de uma fala... Desloca. Diz, o cara aqui, ele falou que ele não gosta da mãe dele. Mas ele tá contando uma história de uma época que ele não gostava. Né? Agora, você pega aquele texto, generaliza... Isso é uma visão bem positivista, né? Só aquilo que está posto, eu analiso aquilo, mas eu não vejo o contexto, eu não vejo o que tem por trás daquilo, né? Mas, por exemplo, a gente percebeu que, assim, os textos que a galera mais critica e mais cai pesado em cima, dizendo que a Bíblia é um Deus militar, é um Deus de morte, é um Deus que, se você pecar, você vai para o inferno... São textos que estão ali perto de Levítico e Deuteronômio, né? Aquela parte das leis ali. Que Deus, ele tinha um plano para o povo de Israel e ali ele estava estruturando, né? Leis cerimoniais, leis jurídicas, morais, né? Eu queria que você falasse para nós um pouco desse contexto, assim. Como que Deus estava cuidando do povo através dessas leis? Por que, por exemplo, tem Êxodo 31:15 que ele fala para não trabalhar no sábado? Quem trabalhar terá que ser executado, sabe? Tem umas leis duras, assim, se você adulterar, você e a mulher precisam ser mortos, enfim. Quando a gente olha com uma visão mais superficial, realmente dá essa impressão, né? Que Deus está querendo acabar com o povo, né? Ou que é um Deus diferente no Antigo Testamento e é o Deus de amor no Novo Testamento, né? Então, um elemento que a gente precisa considerar é que duas coisas assim, a gente olhando Israel diante do cenário geral do mundo antigo, a gente percebe que as leis à sua volta eram muito complicadas, muito piores e elas se fundamentavam numa ideia assim, você tem um monarca, o poderoso, que é divinizado, como no Egito, na Mesopotâmia, e qualquer coisa fora do quadrado, você tem uma proposta realmente muito mais pesada e indiscutível, né? Nem se questiona se isso poderia ser certo ou errado. Então, o contexto onde isso surge é um contexto diferente, né? Porque mesmo a pessoa que é cristã, que lê a Bíblia, lê o Sermão do Monte e vai ler o Êxodo ou o Levítico e fala, nossa, que é isso? Parece que está diferente, porque você tem um processo de caminhada daquilo que a gente chama de desenvolvimento dessa revelação. Muitas leis só são entendidas quando a gente entende que ela, como você mencionou corretamente, são chamadas leis cerimoniais, né? Essas leis cerimoniais, elas trabalham com a gente na base da teologia do Lego. Ou seja, Deus vai comunicar para um povo simples de tudo. Os caras são pastores do deserto. E a comunicação é concreta. Então, qual é o lance? O povo está desesperado, é escravo no Egito.
sofrem lá, eles clamam a Deus e Deus liberta sem cobrar nada. E coloca diante deles se eles aceitam que Deus seja o Deus deles. Aí eles aceitam. Então eles entram numa relação de parceria, um contrato de amizade conhecido como aliança. Só que eles vão estar num contrato de amizade, Deus vai estar junto deles. E como é que eles vão conhecer a Deus? Deus diz, olha, eu vou mostrar para vocês o que quer dizer santidade, o que é uma vida diferente, o que é viver em favor da vida e não da morte. Aí você tem o lance do tabernáculo, com todos os detalhes, e junto com eles vem uma série de leis que tem a ver com esse simbolismo concreto do que significa essa relação com Deus. Então, muitas leis cerimoniais você lê, você não entende porque tem a ver com o contexto do deserto, tem a ver com o contexto dos outros povos, tem a ver com um trailer que depois vai virar filme, uma coisa que começou e vai chegar lá na frente, né? Até porque as leis ali que era para o templo específico, né? Quando a gente vai ver o finalzinho do filme, né? A gente vê que Jesus agora ele fala que ele é o templo, né? Exatamente, então. Então agora a gente já não precisa mais daquelas leis para o templo, porque, né, nós somos templo do Espírito Santo. Então, nesse sentido, aquelas leis para o templo não são mais válidas, né? Porque isso mudou conforme a história, tinha né? prazo de validade. E é exatamente essa a ideia que você entende quando você lê Hebreus, né? Estava dizendo isso. Agora, aí o pessoal fala, mas nossa, essas leis duras, como é que a gente vai entender esse cenário? Então, a primeira coisa importante, todos os povos da antiguidade tinham leis assim e muito mais severas do que essa. Então, para eles, o fato de Deus exigir essas leis era talvez até muito mais leve do que as leis que eles já estavam vivendo. Ah, com certeza. Você matava um cara porque sim. Porque o imperador, o dono, o rei e tal, resolveu falar, o cara não acabou. A segunda questão é que a gente tem um raciocínio um pouco diferente, difícil de entender no mundo de hoje, que é um raciocínio individualizado. O que vale é o indivíduo, a sua vontade, ele faz o que ele quer e acabou. E o mundo antigo sabia muito bem o que significa sobrevivência. E a sobrevivência é simples, né? A gente entendeu um pouco disso na pandemia, a gente entendeu isso em vários lugares, que é dizer o seguinte, se você priorizar demais a liberdade do indivíduo, você põe em risco todo mundo. Então, por exemplo, uma lei boba dessa, que um indivíduo, por exemplo, que estava com uma chaga terrível no corpo e que estava ali saindo pus, que a Bíblia chama de lepra, o que isso vai causar? Pode exterminar a população toda. Então, esse cara tem que seguir a lei. E essas leis eram duras, porque a ideia é que se o indivíduo quebra aquilo que sustenta a comunidade como um todo, toda a comunidade está ameaçada. Por exemplo, quando alguém vê que um indivíduo como Hitler foi condenado, né, pela justiça mundial, ninguém em senso comum vai admitir isso, ou quando alguém pega os carrascos do nazismo e vê o que aconteceu no tribunal de Nuremberg, ninguém diz, não, como assim, não matarás, né? E a gente vê em todos os regimes do mundo, você pega os regimes de índole marxista, o que aconteceu em Cuba, em outros lugares, até mesmo em democracias do mundo, chega uma hora que o indivíduo que ameaça de maneira definitiva a ordem social, ele é lhe tirado o privilégio de continuar entre os mortais. Então, isso não é uma coisa da Bíblia. Aliás, a Bíblia faz um caminho diferente. Ela faz um caminho no mundo antigo de suavização dessa violência, no sentido em que o indivíduo ele só era executado não por causa do desejo de um ser divino que era o rei, o monarca, ele era executado quando o que ele estava fazendo, no contexto, era ameaçador. O sábado era um negócio muito especial, por quê? Porque o mundo antigo vivia de sugar o sangue de escravo. E como é que o escravo vive? 24/7. Para quem vai servir uma lei de descanso? Para o rei e para o pessoal do palácio? Não, é para o povão. Então, o tempo adquire uma dimensão sagrada de tal maneira que ele é reservado a uma situação especial de reciclar a pessoa de uma maneira especial na sua relação consigo mesmo. A tradição judaica diz até hoje, é proibido não se alegrar no sábado. E você entrar na dimensão consagrada e retomar a sua vida. Do contrário,
todo mundo vai ficar louco, ou todo mundo vai morrer escravo. Então, a dimensão disso era muito mais profunda. E o problema não é só do indivíduo fazer ou não fazer, o problema é que ao quebrar isso e colocar isso diante de toda a comunidade, naquele contexto a ameaça era muito séria, né? É como, por exemplo, no começo da pandemia. O que significa colocar um pedacinho de pano na cara? Imagina que você criticado por isso, eu ponho, não ponho. Por que eu tenho que passar álcool na mão? Né? Por que eu tenho que fazer o que foi feito na gripe espanhola? Nossa, porque aquilo tem uma dimensão que você não entende. Então não é um capricho da divindade. O foco, como diz o mandamento, é para que vivas. Olha que coisa interessante. Essas dimensões aparentemente de violência irrefletida, pense comigo o mundo antigo. No mundo antigo não existe a crítica desse conquistar violento. Pelo contrário, os povos diziam, eu estou vencendo e estou carregando a cabeça do meu inimigo. É outra coisa, né? Assiste o seriado Os Vikings. Era algo a ser aplaudido, né? Nossa, assiste os Vikings aí, pega o Netflix e dá uma olhada, assim, assiste uns 2 episódios e bem-vindo ao mundo da realidade pré-cristã. Como é que o mundo vivia e pensava. Aí, nesse cenário, todo mundo associa a coisa, né? Aí, dessa maneira. Em Israel, você vai ter conquista, você vai ter guerra, você vai ter, assim, um elemento que você, à primeira vista, você fala, olha que coisa ligada à violência. Só que em Israel tem apenas a ideia de que você vai ocupar uma terra que era dos seus antepassados e você vai ocupar uma terra com um propósito específico e que tem a ver com a sua sobrevivência. Quase todos os conflitos israelitas são de tentar sobreviver nesse mundo antigo, onde todo mundo está lutando pela sobrevivência. O contexto é a guerra, né? E aí, olha que coisa interessante. Quando os israelitas conquistam Jericó, na sequência eles vão lutar contra Ai e são derrotados. E a razão da derrota é um negócio muito estranho. Por quê? Porque um cara, na hora da conquista, foi lá, o Acã, e pegou uma capa valiosa, pegou coisas lá de valor. Sim. E aí, o que a Bíblia faz? Um negócio interessante, chama-se Herem. Herem significa uma coisa amaldiçoada. Quando você conquistar, faça apenas o que você veio fazer com o propósito de alcançar a sua sobrevivência e estabilidade. Não se aproprie dos bens. Por quê? Porque o combustível da guerra é a ganância. O combustível da guerra é o enriquecimento. Israel nunca foi chamado a fazer o que a Mesopotâmia. Eu acho tão curioso, por exemplo, o pessoal enche a bola para falar da Grécia, de Roma, do Egito. Esses povos eram assassinos. Saíram conquistando todo mundo e tomando a terra de todo mundo, e eles são lindos e maravilhosos. E você só vê a parte legal, né? E aí, Israel que pega um pedacinho de terra michuruco para sobreviver naquele ambiente, tão condenado, né? É uma coisa assim onde você pega a lente, né, de aumento no tamanho 20. Então, existe um viés meio complicado nesse processo. Agora, isso é tão sério que a Bíblia é o primeiro documento que apresenta uma crítica da guerra no mundo antigo, dizendo, você não pode sair por aí fazendo como todo mundo sempre fez, porque se for para se estabelecer e ter a sobrevivência, beleza, mas para conquistar e pegar as coisas, não. E o outro lance interessante é que o maior rei conquistador foi Davi. E o que a Bíblia diz? Você não pode construir o templo. Não se ouviu no templo nem o barulho de prego, nem martelo, e é proibido usar o ferro no templo. Por quê? Porque não é para associar o sagrado com a violência. Então, assim, claro, se eu leio a partir do Sermão do Monte, você vai pegar Jesus na beira do mar da Galileia, aí também não dá, né? Ou se eu leio, né, com os meus óculos dos dias atuais, tipo, a gente nunca passou por uma guerra, né? A gente nem não sabe o que é isso. A gente não tem noção de como que é estar numa guerra. Então, realmente é outra cabeça, é outro contexto, né? Então aí que tá, você vai ver, o processo é mais ou menos o seguinte, você vê uma situação de um mundo X, que vamos colocar na matemática, que está no menos 10. A Bíblia chega e vai levando esse pessoal para o menos 7, menos 6, e a contagem regressiva chega até culminar no príncipe da paz. Aí quando chega na proposta de Jesus, de fato,
a gente tem a versão 2.0. Aí você tem uma pegada que até o pessoal diz, né? Aí eu vou falar um negócio pesado aqui. Aí vem a coisa mais subversiva e poderosa, a arma indefensável que existe, que chama amar os inimigos. Ninguém tem defesa contra isso. E aí Jesus amplia a coisa num caminho dizendo o seguinte, às vezes as pessoas entraram por caminhos tão complicados que o único jeito de salvar a sociedade é como numa cirurgia, você tem que cortar a mão, senão, você não extirpa o nazismo, o mundo acaba. É uma metástase, né? Se Exato, então elimina precisa de uma ação assim. Aí Jesus entra com uma pegada dizendo, olha, por pior que o cara esteja, dá para ser retornado por aquilo que eu fiz em favor de vocês. Aí é um resgate muito louco do imponderável. Por isso, quando a gente, né, movimenta as peças no tabuleiro de direitinho, a gente não perde, a gente dá o checkmate bem claramente. É interessante porque, né, nem todas as leis assim que Deus deu no Antigo Testamento são leis que eram que são válidas, né? Como tu falou, de jeito nenhum. Vai crescendo aquilo, né? Depois Jesus ele intensifica ainda mais a lei, né? Porque, por exemplo, a primeira vez lá que eu li sobre quando o homem ele tá numa situação de guerra, ele vê uma mulher e ele quer tomar aquela mulher para ele, então ele tem que pegar a mulher, ela vai ficar um mês lá lamentando, chorando, e daí depois ele não pode tratar ela como escrava se ele não gostar mais dela, tem toda aquela coisa, né? Eu fiquei, gente, que absurdo, Deus tá falando que se o cara quiser tomar a mulher, praticamente, né? Mesmo se ela não quiser, ele pode tomar ela para si, isso é um absurdo, né? Mas aí é isso que é interessante, quando você vai, né, comparar com os outros povos que estavam em guerra, não existia isso, né? As mulheres eram muito estupradas, e ali Deus fala, olha, você vai ter que... matar e estuprar. Exatamente. Então fala assim, não, quando tiver a guerra, a mulher ficar lá, você, na verdade, vai se responsabilizar por ela. Sim. E vai tomá-la. Então, por exemplo, até quando o pessoal lê sobre poligamia, que nunca foi uma proposta bíblica de fato, né? Por Deus, quando cria Adão e Eva, não cria Adão e Evas, nem Eva com Adões, né? Você vê a poligamia como realidade do mundo antigo e toda família poligâmica dá ruim. Tem conflito, tem problema. Então, existe uma crítica velada à poligamia no mundo que jamais questionou isso. Então, nesse cenário, a pessoa deveria preservar ali, né, no caso, tomar essa mulher e ter uma responsabilidade sobre ela. E não é que Deus queria que fosse isso, mas é que para aquela situação era a única coisa, não, né? Era o que tinha, né? Não era é a situação perfeita, é o pronto-socorro dentro do contexto imediato. E aí depois, quando você vai avançando na Bíblia, você vai ver ali em Jesus como ele tratou a mulher, né? Como ele deu dignidade pra mulher. Meu Deus, você fecha com chave de ouro isso, né? É como se, vamos jogar pro esporte, né? O objetivo dele é correr uma maratona. Agora você pega um cara que nunca correu uma maratona e diz assim, agora você vai correr 40 quilômetros. O cara não vai conseguir. Lógico. Então, como que você vai começar a criar algo nesse cara? Não, hoje vamos tentar correr 1 quilômetro. Amanhã a gente tenta correr 2 e assim vai aumentando, né? Porque é difícil você chegar para um povo que vive uma realidade totalmente diferente da nossa e querer que eles vivam o que a gente vive hoje, né? E é uma coisa curiosa isso, porque, na verdade, a sociedade de hoje, que se julga evoluída e grande coisa... os nossos 2 séculos, o nosso último século é o século mais assassino da história humana. E feito, eu visitei Auschwitz, eu tive lá e eu entendo alemão, né? Então eu li as coisas que os caras deixaram escritas e que deixaram documentado. Metade daqueles caras tinham PhD. Eles tinham sido formados na sociedade iluminista, com educação elevada e assim por diante. E você vê uma máquina de matar profundamente elaborada, com ciência, com frieza e com justificativa científica. Então, assim, esse problema humano de autodestruição, de destruição do próximo, é uma realidade constante. Eu acho que é muito complicado, né? O pessoal do nosso tempo chegar e falar, olha que coisa feia, sendo que a nossa realidade é pós-apavorante. A gente fala da Síria, mas o Rio de Janeiro mata mais do que a Síria, né? É doido o negócio. E eu comparo a coisa mais ou menos assim, se você entra numa cena sozinho, você vê um cara com estilete na mão, cortando a barriga do outro, você fala, nossa, que violência. O cara é um cirurgião, ele está operando o cara.
Ele está num processo. Depois você vê esse cara saindo do hospital. Então, quando o indivíduo lê uma história, ele não sabe quem são os filisteus, ele não sabe quem são os cananeus, ele não conhece a história de Israel. Os ele não cananeus sabe o pano são de fundo. inocentes, né? O pessoal não entende nada disso. E não entende o cenário, o contexto, o ambiente cultural, as coisas que estão acontecendo, e aí, do nada, né? É como um indivíduo, por exemplo, hoje, saindo daqui, entra numa tribo indígena, entra numa tribo tradicional africana ou do sudeste da Ásia e chega lá e fala, não, esses caras são tudo loucos, olha o que eles fizeram, eles estão comendo isso, imagina o cara está com dor de cabeça, ele cortou aqui, né? Então tem que ser preso, isso aqui é considerado agressão. Mas espera aí, quem são, de onde vieram, qual é a sua referência? Então esse é o ambiente. Na verdade, nem existe a priori povo hebreu. Tem um cara chamado Abraão, que é um mesopotâmico de Ur dos Caldeus, criado numa cultura completamente diferente, e esse cara tem um insight diferenciado, com uma ação de Deus falando para ele, Abraão, eu vou construir uma história para arrumar toda essa bagunça a partir de você. Então, o lance é outro, né? Josué 24, verso 2 diz, os nossos antepassados eram idólatras que viviam do outro lado do rio, que atravessaram o Eufrates e chegaram aqui. Então aí o cenário é muito diferente. O pessoal... E mexe muito com a nossa cabeça, né? Eu lembrei uma vez, a gente estava numa aula lá de teologia, aí um professor falou que Abraão era pagão. Meu caneco, todo mundo saiu assim, aquele dia, todo mundo, meu Deus, esse professor tá louco, tá falando que Abraão era pagão. Abraão era membro da primeira igreja evangélica de Ur, né? Era diácono lá, né? Inclusive ficava na porta da igreja dando bronca nos adolescentes e tal. Mas, sabe, eu acho isso tão precioso, porque a gente vê uns textos, né? A gente fica, meu Deus, que horror. Aí depois, quando você vai, né, entrando, eu acho que tem uma beleza nisso também, né? Da gente ir vasculhando o texto e encontrando coisas. Porque se fosse tudo assim, tu entendesse tudo de primeira também, né? Não tem eu vou dizer uma coisa graça. aqui que acho que ajuda a gente a entender. Além disso, né? Existe muita coisa na Bíblia que você, para poder entender, além de ser bom se a pessoa pudesse falar grego e hebraico, né? Então, se a pessoa entender hebraico, ajuda muito, né? O grego diz lá, se souber grego também vai ajudar muito, né? Porque senão fica tudo opinião da boa vontade. E aí complica o meio de campo. Que eu acho que é, né? Ou fica só dependente, às vezes, do que o pastor fala. Fica né? de orelhada, né? Aí o negócio não rola, né? Aí quando você conhece isso, você conhece a natureza da literatura bíblica, você vai perceber que muita coisa que parece ser, por exemplo, até mesmo essa questão da conquista de Canaã, de Israel, parece que muita coisa ali é muito mais hiperbólica e metafórica. Porque você vê o texto falando um monte de coisa, você chega na parte seguinte, o pessoal que deveria ter sumido está ali. Então, a gente vai descobrir que certas coisas que a gente à primeira vista entende, não é bem assim. Por exemplo, Jesus disse bem claramente, se o teu olho faz pecar, arranca. E joga fora. Se a tua mão faz pecar, corta. Agora, bom, olha que violência, Jesus está mandando os caras se mutilar, como assim? Que loucura. Como é que a gente sabe que isso não é literal? Além de você ter recursos literários para entender isso, mas tem uma coisa muito básica que qualquer pessoa vai entender. Os discípulos não cortaram a mão e nem arrancaram os olhos. E eles estavam ali todo dia com Jesus. Se fosse para isso ser uma coisa literal, era para Jesus chegar no dia seguinte, e aí, que vocês estão me vendo por quê? Não arrancaram ainda? E por que não acontece? Porque isso era metafórico. Por que foi dito isso? Para dizer, olha, a renúncia ao seu egoísmo, a renúncia à sua vida autossuficiente, independente, desconectada de Deus, ela é algo tão importante, tão sério, que é como se você tivesse que arrancar uma mão. Ou seja, você tem que entender, fica à vontade. Se você quiser seguir outra parada aí, não tem problema. Mas comigo, a pegada é outra vai exigir essa renúncia. Aí você entende o cenário. Então tem muita coisa que aparece no texto que é hiperbólico, que vai além disso. Imagina só, se eu escrevo hoje um bilhete para vocês, né? Vamos dizer que a gente marcou e por acaso vocês não chegaram, eu falo, olha, quando a gente marca, eu não gosto de que você atrase um século
Porque eu já falei mais de 1000 vezes que isso não pode acontecer. Aí daqui a 100 anos um cara acha isso, olha, as pessoas falavam 1000 vezes. A pessoa ficava esperando o outro um século. Nossa, isso aqui são gigantes mitológicos, eles deveriam viver 20 mil anos, porque só para esperar um outro era um século. Porque o cara não se liga que isso é uma linguagem metafórica. Então, vários textos bíblicos têm... Apocalipse. Olha só a doideira do próprio inferno. Como é que a Bíblia descreve o inferno? Descreve que são trevas densas, escuras, trevas exteriores. Tem um fogo que arde, né? Um lugar que arde como fogo e enxofre, e o seu bicho não morre. Como é que o bicho fica no fogo ardente e o bicho não morre? E esse lugar tem fogo e é escuro? É lógico que isso é metafórico. É claro que você tem uma realidade dessa ruptura com Deus que é revelada e detalhada no Novo Testamento, e principalmente por Jesus, e que não tem um lugar físico, o inferno. Esse dia eu vi uma coisa maluca aí, que alguém cavou um buraco na terra e escutou o grito dos caras que estão no inferno, no fundo do buraco. Tem uns loucos que querem achar, tipo, onde tá os portais do inferno, né? Exato. Eu já vi na televisão, eles vão em vários países para cavar. Muito doido esse negócio, né? Então, e aí você vê que, de novo, né? Se a gente não sabe o negócio direito, dá ruim. E aí tem um problema mais sério. É quando a pessoa não sabe, ou sabe mais ou menos, ou faz de conta que sabe, e usa aquilo para finalidades particulares, utilizando e manipulando textos quando é do seu próprio interesse. Aí, sinceramente, não Se rola. observa, né? Que até alguns dos textos que a gente viu a galera criticando, é nítido que você vê a posição política da pessoa que tá publicando aquele texto, né? Então, além de criticar o texto, na realidade, isso talvez seja de menos, mas ele tem uma intenção política por trás, né? É um viés a priori, né? Mas uma coisa que eu queria falar é que hoje, quando a gente ouve a palavra não, quando a gente ouve a palavra lei, quando a gente ouve a palavra mandamento, para nossa geração já é algo pesado. Tipo, nossa, uma lei, um mandamento, um não. Você já fica tipo pecado. Assim, nossa, coisa chata, né? Que coisa ruim. E agora você vai pegar, por exemplo, os 10 mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Parece que assim, poxa, que Deus chato, não posso fazer nada. Não. É um Deus só de não. Eu vou olhar para ele e vai falar não, não. Mas quando a gente começa a entender que por trás desses princípios, por trás desses nãos, existe um cuidado, né? Porque ele tá falando assim, cara, se você não adulterar, a tua vida vai ser muito melhor que a tua esposa. Poxa, se você adulterar, vai dar tanta treta no teu casamento que você não tem ideia. E fora dele também. E fora dele, na tua família, com os teus amigos, enfim. Então, é muito legal quando você consegue virar essa chave, entender que o mandamento, que é algo que Deus disse assim com essas palavras, é algo que tá protegendo você e te trazendo vida, né? Isso eu acho que é fantástico. Mas sabe qual é a questão? Eu acho que tem duas coisas aí. Um é a doideira que a pessoa não cai na real, ele não percebe que ele é um ser humano, ele está limitado, né? Um dia alguém falou para mim, na sua religião, o que é proibido lá que não pode fazer? Eu falei, lá é proibido beber chumbo quente. Todas as pessoas que lá bebem chumbo quente, a gente chama, repreende, exclui da igreja. Mas como assim? Beber chumbo quente é um absurdo. Eu falei, mas a pessoa é livre, né? Não, mas como isso é loucura? Eu falei, então tem outras coisas que também são. Então o lance é o seguinte, você é um ser humano, você é limitado, você vive em sociedade, você tem situações inclusive que se você desobedece, o seu organismo vai se dar mal. Então assim, o não está definido a princípio. A criança que vai botar a mão na panela quente que está lá na panela de pressão, ele precisa ouvir o não, senão ele perde a mão. É loucura. E um não bem forte ainda. O não é uma maravilha. Você tem um amigo que está na rua, o carro vai atropelar ele, você fala, olha, talvez seja bom você se afastar. Você fala, não, cara. Você empurra ele no chão. Então não tem como. E é interessante assim, porque eu vejo tanta soberania de Deus nisso, porque, né,
tem toda essa questão do livre-arbítrio, né? Eu não creio que existe livre-arbítrio, mas enfim. Mas tem leis, assim, que até, se você não crê em Deus, você é ateu, etc., mas você não tem como desafiar as leis que já existem naturais, né? Tipo, vou desafiar a lei da gravidade. Pula do prédio, é uma vez só. Não existe, você não consegue fazer, é uma lei já estabelecida ali, né? Então isso é assim. Agora, esse é o primeiro ponto que, assim, eu acho que a pessoa perdeu a noção de quem nós somos e onde nós estamos, né? Eu conheço gente maluca, às vezes você vai pegar um avião, a pessoa não quer fazer tal coisa, não quer obedecer isso, não quer abrir a porta, entende? É doideira, não existe. O outro lance é que eu não conheço ninguém que não gosta do não. Depende para quê e para quem. Tá, a mesma pessoa que diz, né? Olha, eu não acho que deve ter regulamentação para, sei lá, a propriedade privada. Quando chega em outras coisas, a pessoa é radical. Não, se a pessoa fez isso, tem que ser preso. Então, é muito comum, assim, um indivíduo dizer para certas coisas liberdade total, para outras repressão total. Só troca a camisa do time. Então, certas coisas, por exemplo, que você vê no mundo, você vê em alguns países europeus, por exemplo, hoje, que tem um caminho, vamos dizer, de uma valorização excessivamente acentuada das liberdades individuais, em que a pessoa, até porque ele falou um negócio que pode, de alguma maneira, talvez ser ofensivo para um grupo X, a pessoa vai na cadeia. Então, disseram para essa pessoa, não. Em certos ambientes do Oriente Médio, você falou certas coisas que podem representar um agravo para a ordem religiosa instituída, você recebe um grande não, aqui não faz isso, né? E assim por diante. Então, ninguém vive sem não. A questão é se você tem o bom não, né? O não certo, ou se você está num não puramente algodão doce, né? Puramente aí etéreo e indefinido, que representa apenas o seu sentimento imediato, particular e sem fundamento, que amanhã, muito certamente, vai mudar. Interessante. Eu queria ainda perguntar, porque a gente vai entrando, né, em todos esses textos, a gente fica, poxa vida, mas tem tantas coisas que não são literais, né, como é que eu lido com tudo isso? E aí, mas a gente pode também cair num outro erro de achar que tudo não é literal, né, que tipo, tudo tem uma coisa para se explicar, etc, né? Então, como que a gente consegue, assim, ter esse discernimento, assim, tá, essas leis eram para aquela época, não, essas leis aqui são válidas para hoje, isso aqui é literal, isso aqui não é literal, como que a gente pode entender, Que tipo assim? de texto a gente está lendo? Se é um texto poético, histórico, Então, né? vamos lá. Não dá para a gente fazer isso muito bem e seguramente sem estudo e sem ferramentas que nos ajudam a entender qualquer coisa na vida, né? Então, por exemplo, eu entendo... Não só a Bíblia, né? Outros textos tudo. antigos, Eu entendo né? de carro, mas eu entendo o quê? Onde é que está o motor, como é que põe a gasolina, como é que liga, como é que faz coisa. Agora, tá tendo o pino da grampola, da parafuseta, do rocopolo, eu tenho que perguntar para o mecânico, o cara que entende, ó. Eu só ouvi um barulho estranho, essa é a minha identificação. Aí o cara explica um monte de coisa, a gente sorri fazendo de conta que entendeu, assim, para não perder a amizade, e deixa lá e depois resolve isso. Então, não tem como. Eu não posso dizer para o médico, olha, eu acho. O cara estudou, ele conhece. Então, eu pergunto para o médico que é saúde, eu pergunto para o mecânico, é um sinal de humildade. Então, eu preciso saber de quem estudou direito e aprofundadamente a Bíblia, do que isso significa. Mas, de modo geral, a gente entende o seguinte, se você tem textos que parecem muito dissoantes, por exemplo, no Antigo Testamento, se entenda que isso muitas vezes é uma questão de contexto, muitas vezes é uma questão de desenvolvimento da revelação e muitas vezes é uma questão literária ou linguística, inclusive, né? Então, quando você lê a Bíblia, dê prioridade ao desfecho. Quer entender o filme? Se você não lê o final, não vê o que aconteceu, você não vai entender a história toda. Então, a prioridade para a condução da vida certamente está no Novo Testamento. Até porque Jesus veio dizer que ele é o cumprimento de tudo.
A segunda coisa que chama Então, atenção... até às vezes, quem quer começar a ler a Bíblia, algo muito interessante é começar pelo Novo Testamento, Com né? certeza, com certeza. Pra depois ter essa ótica para o restante. Né? A não ser que a pessoa seja de pano de fundo judaico, né, e foi criado no entendimento do Antigo Testamento, ele pode fazer o contrário. Mas quem vem desse ambiente, é muito mais fácil você entender Jesus e o Novo Testamento do que você começar a ler Deuteronômio, né, ou primeiro Crônicas, que tem porque muitos... 9 capítulos de genealogia. Imagina. Pensa, fala, isso aqui é só escalação. Até né? porque muitos textos do Campeonato da Antigo época. Testamento, eles estão apontando para Jesus. Sim, Então, sim. como é que você vai entender? Ah, tá apontando para Jesus, mas quem que é esse Jesus? Então, legal entender quem é esse Jesus. Com toda certeza, porque é a referência fundamental e central da Bíblia. Né? A segunda coisa é que tem textos que já dão dicas para a gente. Né? Tem textos, por exemplo, que são narrativos. Então, Jesus saiu de Jerusalém e desceu até Jericó. Entrando em Jericó, lá havia um homem chamado Zaqueu. Jesus é Jesus, Jericó é Jericó, desceu, você vai ver pela topografia de Jerusalém para Jericó, são cerca de quase 40 quilômetros, de uma altura de 800 metros para menos 300, a cidade está localizada, Zaqueu, ele é um cobrador de imposto, então você tem uma referência muito concreta numa narrativa nítida. Mas você abre Isaías 55, fala, as árvores do campo baterão palmas, Isaías 55, 12. Árvores que participam de shows, assim, não são muito encontradíssimas. Não tinha nenhuma árvore no Rock in Rio, né? Pois é, ou se tinham, estavam no estilo mais tradicional de ou comportamento. Quem viu essas árvores devia ter usado alguma coisinha. É claro, diz que os montes vão saltar como carneiros e que as árvores vão bater palmas. Lógico que esse Ou os texto é elogios poético. de Cantares, né? Pois é, com uma égua do carro de Faraó. Uma égua. Do carro de Faraó, né, uma amiga minha. Né? Então, é muito compreensível que textos poéticos, muitos dos textos proféticos e um texto apocalíptico, eu vi uma besta que surgia do mar, não é o Godzilla. Isso tem um significado. Então, como esses textos, por definição, eles são textos metafóricos, ou textos simbólicos, você precisa descobrir. Mas descobrir como? Não é para você olhar e falar, eu acho que a árvore batendo palma e a seleção brasileira, porque a árvore é verde, o Brasil também é verde, vai ser a Copa do Mundo. Não, você vai tomar 17-1 da Bíblia. Não vai dar certo isso, né? Aí você tem que ter a referência de quem conhece. E aí tem boas bíblias de estudo, tem bons dicionários e comentários bíblicos que são material de estudo técnico. Quais que você indica aí pro pessoal? Inclusive, então, você tem uma Bíblia, né? Com comentários seus, né? Sim. Bíblia brasileira, né? Então, a gente, na verdade, é um comentário de 60 participantes, né? Essa Bíblia Brasileira de Estudos é bom, e até porque a vantagem da Bíblia Brasileira é que, assim, ela é feita para a gente que está com a cabeça de Brasil, né? Então, por exemplo, a Bíblia tem escravidão, tem história do Brasil, tem escravidão, existe contato, né? A gente tem textos que falam tipo de sobre escravidão isso. A gente está falando, né? O que acontece? Será que o Castro Alves, né, poderia entender? O Dom Pedro II lia a Bíblia, o que ele achava? Tem várias conexões interessantes. Legal. Você tem uma Bíblia muito boa também, que a editora Vida Nova publicou, chamada Bíblia Shed, né, que vale a pena, e a Bíblia NVI de estudo. Essa é muito boa. 3 que eu mais... Porque tem aquela arqueológica também que eu gosto bastante. Excelente. Nossa. Bíblia de estudo arqueológico, excelente. Ela ajuda a dar o pano de fundo. Geográfico, cultural. E muito do que a arqueologia mostrou pra gente, o que significava uma série de coisas, né? Eu vou muito para Israel e eu faço algumas viagens desse perfil arqueológico e é muito legal o pessoal ver, puxa, agora eu entendi, né? Porque a pessoa tem, vamos dizer, a Bíblia em 3D, né? E esses elementos são interessantes. Aí você tem essas Bíblias, por que elas são interessantes? Porque elas não são Bíblias de uma torcida específica. Sem querer desmerecer ninguém, você vai ter uma Bíblia, por exemplo, católica, uma Bíblia evangélica, pentecostal, presbiteriana, Bíblia do pregador, batista. Bíblia do não sei o quê. Ela tem um foco, ela tem um público específico, ela trabalha com aquele viés. A Bíblia Shed, a Bíblia NVI de Estudo e a Bíblia Brasileira não tem cor denominacional específica. A ideia é interagir com o texto sem levantar uma bandeira particular.
Então ajuda, o Novo Dicionário da Bíblia, esses materiais. E quais comentários bíblicos o senhor indica? Olha, a gente tem bons comentários, e pelo menos em 3 editoras principalmente. A gente tem na própria Edições Vida Nova, na Casa de Cultura Cristã e na editora Esperança, que são os que eu mais assim conheço. Alguns comentários da Vida Nova, numa série chamada Cultura Bíblica, que é bem conhecida, alguns são um pouco elementares, porque é muita coisa para comentar em pouco espaço, mas alguns são bons. Agora, a Vida Nova publicou alguns comentários maiores, que são extraordinários, e a Casa de Cultura Cristã, especialmente comentários do Hendrickson, e alguns que são melhores assim, porque eles gastam mais tempo, né, ali para explicar certas coisas. O comentário Esperança eu gosto bastante, né? Esperança A gente gosta, a gente usa e é bastante. traduzido do alemão, né? Alfred Pohl e alguns outros, Fritz Rinecker, né, que é um grande estudioso do Novo Testamento. É interessante. Acho que não. Lindolf Weingärtner. Não sei se ele participou, mas assim, é interessante a gente falar isso porque geralmente a galera que tem essas contradições com a Bíblia, ele vai lá na casa dele, aí você vê a avó, tem uma Bíblia lá, pegando pó lá já faz uns 30 anos, no Salmo 91 aberto. Aí o cara vai ler aquela linguagem da Bíblia, eis que dar-lhes-vos-ei, ele não vai entender nada. Ósculo né? santo. Então, é legal a gente falar que hoje tem Bíblias que você consegue entender, né? Você vai pegar a Bíblia, você vai entender o que está lá. E o que você não entender na primeira mão, na parte inferior da Bíblia vai ter um espacinho que o comentarista vai estar escrevendo lá, ó. Aqui, nesse contexto, ele queria dizer isso. Então, fica muito mais fácil para você entender. Você participou da NVI, da tradução? Eu fui o coordenador geral da NVI. Ah, legal. O principal articulador de todo o projeto. Eu participei como coordenador geral da NVI, Nova Versão Internacional. Que é uma das traduções, né? Nova versão. De versões, desculpa. E é muito, muito boa. Para mim, a NVI é melhor. E eu também fui o responsável exegético da versão Almeida 21. Olha só que né, legal. Que também é uma versão muito utilizada. Eu digo que é a NVI tradicional, né, o jeitão dela. E participei também como responsável último do ponto de vista exegético de línguas originais da versão A Mensagem. Que legal. A É o Eugene Peterson, né? É isso. A mensagem, então... É uma interpretação, né? Então, Não sei se na verdade, todas as versões passam por isso. Que às vezes você, quando vai traduzir literalmente, você está interpretando algo porque aquele literal não significa o que significa aqui, né? Por exemplo, em Tiago 1:2 diz, meus irmãos, tá sendo falado, não tenham a fé no nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas, né? Quem lê isso não entende, né? O literal, ele é inadequado porque em português duas negativas em outras línguas viram uma afirmativa, né? E aí quando você vê Tiago, você tem um texto que diz, tem de grande alegria ou gozo quando caíres em várias tentações. Claro que esse literal está errado, porque tentação nesse contexto chama-se provação. E aí a pessoa, né? Então assim, agora a mensagem é uma outra coisa que o pessoal precisa entender. A mensagem, por um lado, a pessoa tem que entender que ela não está traduzindo a coisa de uma maneira que você acompanha o texto tão diretamente, mas ela faz um processo que, principalmente o pessoal que tem dificuldade com esses textos complicados, vale a pena dar uma olhada, porque ela faz o seguinte: qual é a dificuldade de traduzir a Bíblia? É que aquele mundo romano, grego, persa, babilônico, egípcio, cananita, filisteu não existe mais. E nem aquela realidade. Então, algumas expressões e figuras que aparecem lá, elas são incompreensíveis para quem está vivendo no século XXI, especialmente no mundo urbano. O que o texto faz é entender aquela figura e trazer numa paráfrase o significado daquela figura no ambiente de hoje. Por exemplo, João Batista encontra Jesus. Jesus vai ser batizado e quando Jesus chega, João Batista diz, ó, esse é aquele que eu não sou digno nem de desatar a correia das suas sandálias. Que isso? Se eu for com vocês, sei lá, num banco aí, no Carrefour, no shopping, e fala que eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Mas você trabalha
em alguma loja de calçados, você está vendendo sandália, por que você não pode... No mundo bíblico, as pessoas usavam sandálias e os pés delas ficavam empoeirados. Quando você chegava na casa de alguém, você não mandava sentar e não servia um cafezinho. Você lavava o pé da pessoa. Então, quem se colocava numa posição de humildade para elogiar o outro, o que ele fazia? Ele desatava a correia da sandália para lavar os pés e receber a pessoa com cortesia e hospitalidade. Só que essa realidade não faz sentido, entendeu? Na Avenida Hoje a gente Paulista. usa tênis, né? E ninguém faz isso. Ninguém chega na casa do outro e fala, deixa eu lavar os seus pés aqui. Eu falei, por quê? Você acha que eu tenho freira? Como assim? Aí... Hoje seria uma ofensa, né? É um negócio, você está falando o quê? Você está xingando, por acaso, está cheirando mal, né? Está incidental, dá talco granado, né? Como assim? O que a mensagem faz? João Batista chega diante de Jesus e diz, esse é o protagonista diante do qual eu não passo de um mero figurante. Ah, que legal. A ideia, Ele ela pega a ideia e explica de uma outra forma. e reveste para uma coisa que tem sentido no contexto antigo. Porque uma pessoa que nunca viu nada de Bíblia, quando ele começa a ler, ele passa por tanta coisa desconhecida, a terra de Zebulon e de Naftali, o Jordão e a Galileia, como disse Isaías, e ele fala, não sei o que é Isaías, não sei o que é Miqueias, não sei o que é Naftali, não sei o que é Jordão, e aí ele fala, cansei. Né? Então o texto... Daí desiste já de ler. Ele desiste, porque que diferença, né? E até os nomes bíblicos, né, que você lê, nossa, que nome estranho, quem daria o nome do filho de Zelofeade, né? Como assim? O cara fez alguma coisa de mal para receber esse nome, né? Então, aí, nesse sentido, ela é interessante. Então, para quem é zero total, assim, é uma leitura porque capta bem a ideia, o que está por trás daquela Eu não colocação. acho legal ler só a mensagem, Não, né? não. Mas eu acho que ela é muito boa. Tipo, ter uma NVI, uma mensagem e ler, tipo, os dois, isso é bem, bem interessante. Eu aconselho pelo menos 3. Pega uma versão mais histórica, tradicional, Almeida, uma NVI e uma versão tipo a mensagem, assim, porque você pode pegar, né, os holofotes diferentes no palco ali para poder ver a cena completa. Mas só voltando um pouquinho do que a gente estava falando das leis, né? Como entender esse parâmetro. Uma vez, se não me engano, eu li em algum lugar, eu fui numa aula, não sei, mas assim, uma coisa meio mais grossa, assim, né? Como você grossamente entende que uma lei é válida ou não é válida, né? Mais por cima, assim, se você vê que ela permanece desde o início da Bíblia até o final dela, né? Você vai ver que tem princípios, tem valores, enfim, que desde o início ele vai de Gênesis a Apocalipse, né? E aí tem outras coisas que você percebe que, opa, mas aqui diz isso, aqui diz parece ao contrário, né? Por exemplo, que a mulher não pode falar. Mas aí você vai ver mulheres falando no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e isso aí só uma partezinha que fala para ela não falar. Então, você percebe, tá, mas aqui ela pode falar, mas aqui ela não pode falar. Contextual, né? Exatamente. Daí você percebe que, como tem algumas partes que são diferentes, você percebe que ali tem um contexto envolvido, né? Por exemplo, a questão de mulher não falar está totalmente ligado a um contexto de culto em Corinto. Né? Porque as mulheres cristãs usavam mímica o tempo todo. Como assim? Não pode falar. O que significa isso? Então, de fato, você absolutiza indevidamente certos textos que têm um entendimento cultural ou particular, ou tem uma razão. A gente é assim. Se você vai num funeral, você não pode falar. Se você entrar e interromper as pessoas lá, é uma loucura. Então, quando é que você pode ou não pode, porque esse ou aquele pode ou não pode, tem razões para isso e tem que ser entendido. Né? A gente queria ter tempo para pegar todas as leis e falar, mas aí, né? Vamos falar uma coisa muito importante, séria aqui. Essa questão das leis, ela é muito importante e fundamental como delimitação da nossa conduta diante de Deus, do próximo e da gente mesmo. Mas Jesus falou um negócio muito interessante. Primeiro ele disse que nunca devemos pensar que a lei tem um monte de bobagem, que não tem valor nenhum. Ele diz que não cairá da lei nada, nenhum diferençazinha de uma letra, nenhum um pontinho, ela toda tem valor para o nosso entendimento e estudo. Mas ele disse uma coisa muito clara, que ele não veio anular a lei, mas ele veio cumprir. O que é esse negócio de cumprir? Né? O grego plerosai, que aparece lá. A ideia é que Jesus veio mostrar realmente qual é
a finalidade desse A princípio. intenção das leis. Qual é a intenção, qual é o objetivo. Por quê? Porque Paulo vai dizer isso, que a lei acaba não valendo muita coisa, porque se a gente tem a intenção complicada, a gente vai fazer igual um advogado desonesto, vai tentar usar a lei da maneira para quebrar o princípio legalmente Que era o que os constituído. fariseus faziam, né? E se tu não tem o princípio da lei, a lei de nada vale. E aí tem um lance interessante que aparece em Mateus 22, que Jesus diz o seguinte, né? Os judeus contaram 613 mandamentos na lei, na Torá. E o grande resumo, o quadro que marca tudo isso, são os 10 mandamentos. O que Jesus disse? Jesus que vai deixar claro que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo são os mandamentos nos quais todos os outros estão pendurados. Eles gravitam em torno disso. Então, a relação com a lei se dá adequadamente com uma mudança de coração. 1 Coríntios 16 diz que quem ama tem cumprido a lei. Então, como é que funciona esse lance? É muito louco. Quando alguém é abraçado por Deus, quando alguém é tocado por esse amor incondicional que perdoa, você deixa de fazer bico para Deus e tira essa cara de quem está chupando limão o tempo todo e de entrar nessa rota de colisão que é bobagem, porque fugir de Deus é um meio diferente de acabar caindo nas mãos dele. Não tem como. Você não é o dono do universo. Fica aí na real. Então, quando isso atinge a gente e isso muda a gente por dentro, o amor de Deus cura a nossa ferida, muda a nossa intenção. Aí é o lance do amor, né? Quando você ama uma pessoa, o que acontece? Você trata diferente. O cara foi encontrar com a namorada porque a lei mandou. Disse, encontrarás a tua namorada 2 vezes por semana e com ela ficarás e ela namorarás. Não, a pessoa faz isso no desejo intenso de agradar. Deus não nos deu um monte de quadrados para pisar. O foco maior da espiritualidade é agradar quem nos amou. Então a relação, aí nesse sentido, vamos dizer, num certo sentido, o mandamento perde esse lance que a galera tem, uma neurose, né? Porque ele passa a ser uma gratidão, um negócio legal. E não tem coisa melhor, né? Quando você sente isso, assim, sabe? Quando você você sente isso, não tem coisa melhor da vida, né? É como Libertador. preparar um presente de aniversário para quem você ama demais. É como preparar uma festa para a pessoa mais querida da sua vida. Falando, não, olha, o brigadeiro tá pouco, põe mais. Não, essa coxinha aí, mais catupiry. Não pode. Também quero quibe. Nossa, me deu fome agora. A gente vai, né? É muito doido o negócio. Então, assim... Temos que ter um patrocinador aí para deixar o lanchinho aqui, boa, né? Boa. iFood, patrocina nós aí. Olha, esse negócio, a Bíblia fala que tem que dar comida para os necessitados e até agora aqui nada, entendeu? Não, mas acho que isso aí é contexto. É verdade, é só o contexto. Vamos terminar aqui, nós vamos ver o contexto de perto. Legal, gente. Nossa, Sayão, obrigado pelas explicações. Acho que foi tudo de maneira muito fácil de entender, né? Eu tenho certeza que a galera que tá ouvindo aí, que tá assistindo, vai poder ampliar um pouquinho mais, né, a superficialidade com que as coisas chegam até ela. E fica o desafio, né? Se você quer entender mais, cara, vai estudar. Não tem o que fazer, cara. O Sayão também tem muitos conteúdos bons aqui na rádio, né? Tem vários podcasts que já foram produzidos, né? A gente tem na rádio, a gente tem na IBNU, né? Também tem as minhas redes pessoais. A gente está sempre postando umas coisas assim que, sinceramente, a gente... quer que as pessoas entendam. E um projeto legal que a gente fez foi o Rota 66, né? E olha... Tá até com a camisa, né? O Rota é uma explicação da Bíblia em áudio que você pode acessar na própria Transmundial. Tem um aplicativo sem custo nenhum. Ninguém tem qualquer interesse financeiro nisso. Você pode entrar, baixar no celular e você vai ouvir a explicação. E o Rota também é legal porque... aquele negócio, o pessoal acha que gente que mexe com Deus é tudo estranho, né? E esquisito. Deus quer que a gente seja diferente, alguns preferem ser esquisitos, né? Mas o Rota é bem humorado, né? Legal. Então, quando os amigos de Daniel, né, vão lá para a Fornalha Ardente, o título do estudo é Temperatura Máxima. Então, a gente então faz um bem bolado legal. E você então fique à disposição aí. Não tem desculpa para quem quer estudar, né? Não, tem áudio, tem vídeo, tem conteúdos texto, gratuitos, né? Hoje. Grátis, tudo aí, tá tudo na mão, né? Também quero deixar a indicação de um livro
que eu, assim, não li todo ele, mas eu tô gostando muito, que é a editora Vida, se não me engano, lançou, que é o Deus Realmente Ordenou o Genocídio, não sei se você Vida já leu. Nova. Vida Nova, né? Então, esse o livro... Paulo Copan, que escreveu com Isso. outro autor, eu não lembro o nome agora. Isso. Esse livro aqui exatamente deixa nítido para muitos textos que parece que a coisa é assim, que ele coloca como uma linguagem hiperbólica, porque no texto seguinte você vê que aquela coisa não sucedeu, né? Então ele trabalha exatamente isso. Nossa, esse livro assim, as primeiras páginas assim, Explode explodiu a minha cabeça. cabeça, sabe? Ele fala Muito justamente sobre essas partes das mortes ali, toda essa matança no Antigo Testamento, né? Mas é isso, muito obrigada, Sayão. Prazer. Também fica aí o estímulo para você que está assistindo, para você ir atrás, né? Buscar conhecimento. A gente deixou várias indicações aqui. Isso aí, achou que era fácil, agora vai ter que se puxar, né? Bom, valeu, Obrigado, Eric. Sayão. Valeu, Larissa. Deus abençoe vocês aí. Um abraço pra galera aí, ó. E continue firme aí. Saiba que nada é mais impactante do que o amor de Deus na nossa vida e a gente sintonizar no poder maior. Amém. Deus abençoe. Valeu, gente. Até a próxima.